pessoal, nós vamos falar hoje sobre a concentração de vasoconstritores. A concentração de vasoconstritores é comumente referida como uma relação de 1 por 1000. Uma concentração de 1 por 1000 significa que há 1 grama ou 1000 miligramas de soluto, ou seja, o fármaco, contido em 1000 ml de solução. Os vasoconstritores, quando utilizados em anestésicos, em solução anestésicas odontológicas, eles são muito menos concentrados do que essa proporção de 1 por 1000. E para poder produzir essa concentração clinicamente mais segura e ainda assim eficaz, essa concentração de 1 por 1000 ela deve ser diluída, ou seja, adiciona-se 1000 ml da solução a 1 por 1000 a 9 ml de solvente. Para você produzir uma concentração de 1000 por 100, por exemplo, vai pegar 1 ml da concentração de 1 por 10.000 e adicionar a 10 ml de solvente. A concentração dos vasoconstritores em anestésicos locais, ela surgiu a partir da descoberta da adrenalina lá pelo ano de 1897 por Abel. Já lá no ano de 1903, Brown sugeriu usar a adrenalina como um torniquete químico para prolongar a duração dos anestésicos locais. Ele também recomendava uma concentração de 1 por 10.000, que podia também chegar a 1 por 100.000, quando utilizada com cocaína em cirurgias nasais, que é uma área vastamente vascularizada. Hoje em dia, uma concentração de 1 por 200.000 proporciona resultados equivalentes com menos efeitos colaterais sistêmicos. A concentração de 1 por 200.000, que contém 5 miligramas, tornou-se vastamente utilizada em medicina e odontologia, e é atualmente encontrada na articaína, prilocaína, lidocaína, etidocaína e bupicavaína. Em vários países da Europa e da Ásia, as soluções de lidocaína associada à adrenalina em concentração de 1 por 300.000 e 1 por 400.000 são disponíveis em tubetes odontológicos. E ainda que seja o vasoconstritor mais utilizado em anestésicos locais na medicina e na odontologia, a adrenalina ainda não é um fármaco ideal. Os benefícios de se adicionar a adrenalina à solução de anestésico devem ser estudados em relação aos riscos, que podem estar presentes no paciente, pois os níveis sanguíneos mensuráveis de adrenalina são obtidos, o que acaba interferindo, influenciando no coração e nos vasos sanguíneos. E contestando a posição previamente sustentada de que a administração intraoral da adrenalina não causava uma resposta cardiovascular e de que a liberação da adrenalina endógena fazia mais mal para o paciente que a sua administração exógena. E os estudos atuais comprovam que não, que os níveis plasmáticos de adrenalina obtidos intraoral são os mesmos do que aqueles obtidos durante a prática de atividade física. E esses níveis estão associados ao aumento do débito cardíaco e do volume da sístole. Mas, entretanto, a frequência cardíaca e a pressão arterial são minimamente afetados com essas doses usadas nos anestésicos. Em pacientes que apresentam doenças cardiovasculares ou doenças da tireoide, os efeitos colaterais da absorção da adrenalina devem ser analisados em relação aos efeitos dos níveis sanguíneos elevados de anestésico local. Considera-se presentemente que os efeitos cardiovasculares de doses convencionais da adrenalina são pouco expressivos, mesmo em pacientes que têm algum tipo de doença cardíaca. Contudo, ainda que sigam os protocolos certinhos, as devidas precauções, por exemplo, aspiração, injeção lenta, pode ser absorvida quantidades suficientes de adrenalina para causar alguma reação simpatocomimética, como, por exemplo, taquicardia, apreensão, sudorese e batidas fortes no tórax, como a palpitação. A administração intracelular de vasoconstritores, assim como sua administração em indivíduos sensíveis que são hiperreativos
ou a ocorrência de interações medicamentosas não antecipadas podem produzir manifestações clínicas significativas. A administração intravenosa de 0,015 mg de adrenalina com lidocaína resulta em um aumento de frequência cardíaca que varia de 25 a 70 batimentos por minuto, com elevações de 20 a 70 na pressão arterial sistólica. Podem ser observados distúrbios do ritmo ocasionais, sendo as contrações ventriculares prematuras os mais frequentes. Há vários vasoconstritores usados na medicina e na odontologia. Noradrenalina não possui ações significativas nos receptores B2. Produz intensa vasoconstrição periférica, mais elevada da pressão arterial. Ela é associada a um índice colaterais 9 vezes maior do que a adrenalina. Fenilefrina, agonistas exclusivamente adrenérgicos, teoricamente oferece vantagem sobre outros constritores. Levonorepinefrina, elas são efeitos cardiovasculares da mesma, assemelham bastante da noradrenalina. Fenipricina tem eficácia e foi comprovada também que ela é quase igual a uma adrenalina na redução de um fluxo sanguíneo cutâneo, mas também ela é a mais utilizada em pacientes saudáveis, como crianças, gestantes e idosos, fazendo que quase a totalidade dos procedimentos médicos e odontológicos. Então, para a gente fazer o cálculo da dose máxima de anestésico, nós temos que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, a concentração. Vamos pegar aqui, por exemplo, a lidocaína 2%. 2% significa dizer que nós temos 2 gramas em 100 ml. Se fosse 3%, seriam 3 gramas. Se fosse 4%, 4 gramas, assim por diante. Beleza? Então, olha só, 2 gramas é a mesma coisa que 2.000 miligramas, certo? Equivalência. Então, significa dizer que em 1 ml nós vamos ter 20 miligramas, certo? Até aí tudo bem, é equivalência, tá, galera, dos valores. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem que saber que num tubete a gente vai encontrar 1,8 ml, tubete de qualquer sal anestésico. Então, se em 1 ml nós temos 20 mg de lidocaína 2%, então um tubete que tem 1,8 ml vai ter quantos miligramas? Fazendo a regrinha de 3, multiplicando ali, a gente vai chegar ao valor de que um tubete de lidocaína 2% vai ter 36 mg, certo? Então a gente já sabe que um tubete equivale a 36 mg. Então a gente agora vai ter que observar a dose máxima por peso corporal da pessoa. Vamos lá, a gente tem essa tabela aqui, é um padrão, você vai encontrar ela no livro Terapêutica Medicamentosa do Eduardo Andrade. Beleza, pessoal? Então, assim, é um padrão que você pode estar acompanhando. Tem tudo ali, é só você observar. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos a lidocaína 2%. A gente pode observar que a dose máxima por peso corporal é de 4,4 mg. Tá certo? Então, tá ali. Lidocaína 2%, 4,4 mg. Para a gente descobrir a dose máxima que o paciente pode suportar, a gente vai então pegar essa dose máxima padrão, que já está na tabela, e a gente vai multiplicar pelo peso do nosso paciente. Vamos colocar, por exemplo, um paciente com 60 quilos. Então a gente vai pegar a dose máxima, 4,4, e multiplicar pelo peso do paciente, que é 60 quilos. E a gente vai chegar então ao valor de 264 miligramas. Significa então que um paciente de 60 quilos, poderemos administrar nele até 264 miligramas de lidocaína 2%. Vamos para a prática, como é que funciona. Então a gente precisa saber essa dose máxima no tubete. Quantos tubetes a gente vai poder dar para esse paciente? Quantos tubetes vão atingir essa dose máxima por peso corporal? Como a gente faz? No nosso exemplo aqui então, nós temos o paciente com 60 quilos. A gente vai administrar a lidocaína 2% e a dose máxima por peso corporal a gente já descobriu que é 264 miligramas. Então tá bom. Galera, a gente já viu lá atrás que um tubete tinha 36 miligramas. A gente calculou isso, a gente observou lá que um tubete tem 36 miligramas de lidocaína 2%. Então, 264 miligramas vai ter em quantos tubetes?
a gente faz aquela regra de 3 novamente. Fazendo os valores, a gente vai chegar a um total de 7,3 tubetes. Então, 264 vezes 1 e x vezes 36, né? Regrinha básica. Então, a gente vai dividir 264 dividido por 36, chegaremos ao valor de 7,3 tubetes. Um outro exemplo. Agora, uma criança. Chegou uma criança com 20 quilos. E a gente vai administrar também a lidocaína 2%. Vamos lá. Então, a gente vai pegar o peso da criança vezes a dose máxima. A gente tem ali a informação que o peso dela é 20 quilos. Então, 20 vezes a dose máxima que a gente já observou na tabela, que é 4,4. Então, nós teremos um valor total de 88 miligramas. Tá joia? Então, a gente sabe que um tubete de lidocaína 2% tem 36 miligramas do sal anestésico. Então, 88 miligramas, que é a dose máxima por peso dessa pessoa, vai conter em quantos tubetes? A gente faz a regrinha de 3 novamente, chegaremos ao valor de 2,4 tubetes. Então a gente pode observar ali a diferença já, né, do tanto que a gente pode administrar de sal anestésico para cada situação. Certo, galera? Não tem segredo. Basicamente, regrinha de 3.